Ainda falando do tarifaço, alguns dos parlamentares que estão nos Estados Unidos, justamente para tentar reverter a tarifa de 50% sobre o Brasil, dizem que o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal, ele atua para boicotar agendas dos senadores nos Estados Unidos. É uma informação de bastidor, né? O parlamentar, segundo esses senadores, alguns, estaria articulando nos bastidores para minar reuniões da comitiva com aliados de Donald Trump, o que inclui ligações feitas a congressistas norte-americanos. Em público, ele também tem desqualificado a missão, acusando os integrantes de não representarem legitimamente o país. Parlamentares acabaram descrevendo essa atuação do deputado como uma tentativa deliberada de boicotar essa atividade. Enfim, alguns elementos para nós discutirmos aqui. Chamar o Nelson Kobayashi, porque naturalmente é preciso destacar o papel que vem desempenhando Eduardo Bolsonaro, um tom de enfrentamento, costuma se manifestar diariamente nas redes sociais e criticou também a ida desses senadores, inclusive a eficiência dessas reuniões. Agora, do outro lado, os senadores também tentam se defender e jogam a culpa no suposto fracasso a Eduardo Bolsonaro, porque dizem que Eduardo estaria boicotando essas atividades. Enfim, muitas narrativas, muitas teorias, o que a gente precisa trazer para a discussão, Koba? Vamos lá, Canhato. Primeiro, em relação aos senadores, a comitiva parlamentar está colocando a culpa no Eduardo Bolsonaro sem muita razão, porque o Eduardo Bolsonaro não tem esse poder todo de boicotar a atuação da comitiva brasileira. Eles estão lá, inclusive, em um período de recesso nos Estados Unidos, já encontrariam o ambiente vazio, já encontrariam muitas portas fechadas, não tem a legitimidade de representar o Brasil diplomaticamente, isso cabe ao Poder Executivo através de seus enviados, do Itamaraty ou de pessoa que o próprio presidente escolha para fazer esse tipo de negociação. Então era certo de que a comitiva brasileira de parlamentares não encontraria muita chance de conversa, diálogo e de solucionar o caso. Então não é muito culpa do Eduardo Bolsonaro. Por outro lado, o Eduardo Bolsonaro também critica a atuação dos parlamentares, que pode ter lá, de alguma maneira, as suas boas intenções, sem muito potencial, mas com boas intenções. Aliás, o Eduardo Bolsonaro está criticando a todo mundo que queira algum tipo de acordo. Fez isso com o Tarcísio, faz isso com qualquer pessoa que pense em uma solução que possa envolver os dois países e quer, de qualquer maneira, que o Trump aplique mesmo as sanções. Está com os interesses pessoais acima dos coletivos. Interesse individual acima do interesse público. Eduardo Bolsonaro está, inclusive, tomando caminhos aí que politicamente não sei como é que isso vai se voltar para ele no ano que vem, para ele e para a família dele, né? Para a família Bolsonaro. Está criando problema com o Nicolas Ferreira, que é o grande líder da direita, e do PL no estado de Minas Gerais, deputado dos mais votados da história, está criando problema com muitos outros aliados de outrora, que agora, se não abraçam a tese do Eduardo Bolsonaro, primeiro recebe um recibo inteiro de ingratidão, que em tal ocasião foram ajudados pela família Bolsonaro, foram impulsionados nas suas eleições, enfim, uma série de cobranças públicas de gratidão, e em um segundo momento recebem críticas por não aderirem, não abraçarem os intentos do Eduardo Bolsonaro. Ele não está fazendo os melhores cálculos, inclusive está se saindo muito mal do ponto de vista do reflexo político que isso pode gerar para ele. Agradecer ao Juvenal Donizete Silva, Anne Paixão, a Marisete Souza, várias pessoas mandando mensagens aqui durante o programa. Você, Dávila, a atuação de Eduardo Bolsonaro e agora alguns senadores querendo jogar a conta para o parlamentar, dizendo que a atuação de Eduardo nos bastidores seria justamente a desculpa ou a justificativa para o insucesso dessa atuação dos senadores por lá. O Koba trouxe um ponto fundamental. O Eduardo Bolsonaro não tem este poder de mobilizar o Congresso norte-americano. O problema é que essa delegação de senadores brasileiros chegou aos Estados Unidos no meio das férias de verão. É que nem uma delegação de deputados parlamentares ou senadores americanos chegasse ao Brasil em janeiro. Não ia encontrar ninguém em Brasília. É um pouco do que está acontecendo nesse momento em Washington. Então, Washington, nessa época,
é a época das férias de verão. Então já é difícil motivar as pessoas lá para estar em Brasília, para poder receber esses parlamentares brasileiros. O fato é que esta é uma negociação de poder executivo com poder executivo. No fundo, é a Secretaria de Comércio americana, o presidente da República, no caso do Brasil, o ministro das Relações Internacionais, assim como o ministro da Indústria e Comércio, que deveriam estar negociando, pavimentando o caminho para um entendimento final entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. Esse seria o caminho natural de discussão tarifária, né? Mas como essas artérias estão bloqueadas do diálogo entre os presidentes e entre o governo, inclusive por causa dessa política ideológica de militância que hoje dita a política internacional, tanto comercial quanto a política externa, isso acaba dificultando canais de diálogo, de entendimento. E aí tudo é válido, Canhato. É válido a American Chamber aqui no Brasil, junto com o Fiesp, Câmara de Comércio, é válido delegação de parlamentares, é válido a sociedade civil se mobilizando. Portanto, todo mundo tem que se mobilizar, porque nós precisamos manter o diálogo entre essas duas principais nações do continente americano vivos. Não é possível não ter diálogo por uma questão de exploração política, ideológica e eleitoral. Isso é um absurdo, é uma irresponsabilidade sem limite o que está acontecendo. Então, é preciso que se criem outras artérias. E o que os parlamentares estão tentando fazer em Washington é criar essas novas artérias. Como é o caso que aconteceu com os governadores, né, Canhato? Os governadores também se mobilizando para descobrir outros pontos de contato, de diálogo do outro lado. É assim que tem que agir, não tem outro caminho. Pois é, e os próprios representantes dos setores da economia, né? Naturalmente, eles tentam abrir frentes de negociação com autoridades americanas ou com os setores correspondentes dos Estados Unidos. Agora, quando a gente fala dessas artérias que foram abertas ou que essas autoridades tentam justamente abrir esses caminhos para avançar com negociações ou abrir novas possibilidades nessas tratativas, Koba, nós trouxemos a informação ontem de que o chanceler Mauro Vieira foi aos Estados Unidos e havia, inclusive, a expectativa de que ele fosse a Washington, caso fosse recebido por alguma autoridade americana para debater e tratar das questões que envolviam o tarifaço. E aí, pouco antes de começar o programa Os Pingos nos Is, o nosso correspondente Eliseu Caetano compartilhou uma informação que Mauro Vieira retornou ao Brasil sem reunião nenhuma sobre o tarifaço em Washington. Ele tinha se colocado à disposição para se reunir com autoridades norte-americanas para discutir as tarifas anunciadas por Donald Trump, mas os Estados Unidos, nenhuma autoridade respondeu, sequer enviaram uma mensagem falando, não temos agenda. Ficou uma situação chata, né, para o representante, o número 1 das relações exteriores, uma das figuras que representam o Brasil lá fora, não conseguiu uma reunião com as autoridades nos Estados Unidos. Por que isso, Koba? Porque a relação está desgastada entre Brasil e Estados Unidos, né? Uma relação aí de 200 anos, uma relação bicentenária, uma relação tão importante, um parceiro comercial da relevância dos Estados Unidos que o Brasil tem, tratou mal a relação e agora precisa reconquistar a relação. É assim que funciona. Tem uma relação tão boa com os Estados Unidos da América e fica por aí no mundo falando mal dos Estados Unidos da América, fica por aí no mundo falando mal do presidente dos Estados Unidos da América, fica por aí no mundo falando mal da relação do mundo com a moeda americana, da hegemonia do dólar no mundo, né? Inclusive em cúpula dos BRICS, que é um bloco tão importante nas relações comerciais e que todo o mundo está olhando para a cúpula dos BRICS sobre o que falam países tão relevantes como China e Rússia, principalmente, mas também o Brasil, que integra o bloco que estava sediando, inclusive. Então, assim, isso de alguma maneira já traz um aprendizado, ou deveria trazer, o que eu não acredito muito, de como se deve tratar uma boa relação que já existe. Agora, precisa reconquistar.
E o ministro das Relações Internacionais, exteriores, no caso, né, que é o chefe máximo da diplomacia brasileira, seria aquele nome a comandar qualquer tipo de diálogo diplomático, não é recebido, isso também é um sinal muito claro de que ainda há um bom caminho pela frente para que os acordos venham a acontecer. A gente viu o aceno, agora há pouco, citado pelo secretário americano, da possibilidade de se zerar um produto ou outro, que é um sinal de que há espaço, margem para alguma espécie de negociação, mas quando o ministro das Relações Exteriores não é recebido, há um outro sinal de que esperem um pouco, porque a gente ainda vai amadurecer a possibilidade de um diálogo mais profundo, mais direcional a um acordo. Então, temos grandes chances de dia 1º, que está aí, começar a valer o tarifaço com um bom período ainda até que haja uma negociação. Pois é, o Koba falou em sinalização, né? Nas relações internacionais tem muito disso, né? Quando você emite um sinal, como esse sinal é interpretado do outro lado, né, Dávila? Quando o número 1 da diplomacia está em território norte-americano e não é recebido, não tem resposta para a possibilidade de uma reunião, essa é uma sinalização e tanto, né? E aí, naturalmente, há muitos cenários que as pessoas podem refletir sobre a possibilidade de entrada em vigor do tarifaço, porque aí você acaba colocando, no caso, o Brasil em uma posição muito frágil para uma negociação que vai ser iniciada quando o tarifaço estiver em vigor. Olhando para esse cenário, Dávila, o tarifaço entrando em vigência na próxima sexta-feira, 1º de agosto. De que maneira essa negociação deve ser tocada? O Brasil não pode mostrar desespero, né? Porque se você mostra desespero, também acaba deixando o outro lado numa posição muito cômoda para exigir absolutamente tudo. Como devem ser tratadas e tocadas essas negociações a partir de sexta-feira? Bom, Caniato, primeiramente, na diplomacia, como você disse, tem os sinais visíveis, como o Koba bem disse, né? São vários desaforos sendo feitos pelos presidentes dos Estados Unidos ao presidente norte-americano, e isso, evidentemente, já cria animosidade na relação. Mas existe também os sinais invisíveis. O que é aquilo? São os sinais das pessoas que são revestidas de autoridade para negociar. Infelizmente, o ministro das Relações Exteriores do Brasil não tem nenhuma autoridade para negociar. Este é o ponto. Por isso que ele não é recebido pelo governo americano. Apesar de, no papel, ele ser ministro das Relações Exteriores, todo mundo sabe que ele não toca as negociações comerciais, e quem toca, de fato, a diplomacia brasileira é o Celso Amorim. Então, é por isso que ele fala, não vou conversar com essa pessoa não tem autoridade para sentar à mesa e negociar com o governo, então por que eu vou receber? Então, é muito claro que existe, não é só o cargo formal que você ocupa, é se você está revestido da autoridade ou não para negociar. E Mauro Vieira não está revestido com essa autoridade para negociar. Essa é a verdade. Aliás, eu nem sei o que ele foi fazer nos Estados Unidos. Mas, aliás, foi para Nova York, não foi nem para Washington. Então, mais complicado, não tem ninguém negociando em Washington, em Nova York, todos os ministérios estão em Washington. Então, não entendi muito bem qual foi o propósito da viagem. O fato é que, após o dia 1º, eu entendo que essas outras artérias, então, a sociedade civil, organizações empresariais, organizações do comércio, governadores vão entrar em campo para tentar desanuviar um pouco essa relação tensa. E segundo, que a partir do dia 2, 3 de agosto, Lula já capitaneou que ele não se rendeu aos Estados Unidos. O ganho político acabou ali. Dia 1º aconteceu as tarifas, assim, viu como jogamos duro, não negociamos, não cedemos à pressão dos norte-americanos que querem impor coisas ao Brasil, o Brasil tem que defender sua soberania, então ele vai fazer todo aquele discurso que a gente já está cansado de escutar, e aí o mundo real começa a partir do dia 2 de agosto. O problema é o que vai acontecer com essas empresas que estão desesperadas. Quem tem lá milhões de caixas de laranja para embarcar para os Estados Unidos, indústria moveleira, os aviões da Embraer, o que acontece? É um governo que não tem noção como funciona a economia real. E vai
vai ter um custo para o Brasil esta história de não negociar a tarifa até o dia 1º. Mas o governo já topou aceitar esse custo. E pior, Caniato, esse custo ainda pode vir de mais custo para todos nós brasileiros, que é justamente criar linha de crédito especial para ajudar essas empresas. E o que isso significa? Aumentar gasto público numa hora só para posar de bonito na foto, que não se dobrou aos americanos e não cedeu nas negociações. Olha o custo que isso vai ter para os cofres públicos e para todos nós. E teve manifestação de um representante do TCU que tratou justamente disso, defendendo que eventuais gastos e despesas com o socorro a alguns setores, que esse montante estivesse fora do orçamento, fora do arcabouço. Ou seja, isso é bem Brasil. Veremos certamente muitos programas de assistência subsidiando setor A, setor B, setor C. Agora, Koba, em 1 minuto e meio, você acha que o insucesso das negociações ou a demora de se alcançar algum resultado deve-se também a esse cálculo político de vamos esperar, porque lá na frente dá até para capitalizar com essa situação, jogar a conta para o outro grupo político? 1 minuto e meio. É claro, Caniá, deixa sangrar, bota a culpa no outro e a gente aproveita para dar aí o pacote de bondades, que é justamente esse crédito que pode vir aí para subsidiar o prejuízo do setor, eventual programa de manutenção dos empregos, eventual programa de subsídio, né? Subsídio é sempre uma saída muito aceitável para qualquer tipo de governo petista, governo de esquerda. Eles gostam bastante aí de subsidiar a despesa de muita gente, e isso não é, infelizmente, ainda não é bem entendido pela grande população, que é dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto que está ajudando alguém. E aí, no final das contas, politicamente, culpa da família Bolsonaro e o governo do presidente Lula sendo o herói salvador dos setores impactados e, claro, todo dia, olho na pesquisa, como é que está repercutindo na popularidade tanto do presidente quanto do ex-presidente. Pois é, inclusive, Fernando Haddad concedeu uma entrevista, disse que pode acontecer a tal conversa entre Donald Trump e o presidente Lula, só que ele disse que o presidente brasileiro não deve abanar o rabo e falar I love you para Donald Trump. Olha só. Mas a gente vai tratar disso depois do break comercial. Em 1 minuto e meio a gente volta. Até já.